Olá, que a bênção de Deus e a paz do Senhor ela esteja na sua vida. Nós vemos a fé de uma palavra muda tudo. A palavra de Deus ela tem poder para mudar tudo na sua vida. E todas as quartas-feiras, às 21 horas, estamos aqui lendo uma palavra, meditando na palavra de Deus e também fazendo uma oração. Porque só Deus pode nos abençoar. Só Deus pode cuidar da nossa vida e nos dar a proteção. E a palavra de Deus ela tem o poder para mudar a vida daquele que crê. E se você crê, você verá a glória de Deus se manifestar na sua vida, no nome do Senhor Jesus Cristo. Então, eu peço a você, compartilhe esse link com os seus amigos e com os seus colegas, e eu acredito que Deus irá abençoá-los no nome do Senhor Jesus. E o tema de hoje é a tristeza, vencendo a tristeza. Todos nós já passamos por um momento de tristeza, passamos por um período de tristeza, angustiados às vezes. Então Deus, Ele tem o poder para tirar do coração, da vida, dos caminhos da pessoa, essa tristeza. Então se você conhece alguém que está triste, cabisbaixo, envie esse link a essa pessoa. Eu acredito que Deus irá abençoar. Você será um instrumento de Deus na vida de alguém, porque esta pessoa ouvirá a palavra e será abençoado pelo poder da palavra de Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Então, compartilhe, vai ser bênção para a vida de todos no nome de Jesus. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações, para que você também acompanhe conosco às quartas-feiras esse propósito de uma palavra muda tudo. A tristeza, ela faz parte das 6 emoções básicas que todos os seres humanos têm, sendo as outras o medo, repulsa, felicidade, surpresa e raiva. Estar triste é caracterizado por ter baixa autoestima. Esse sentimento pode ser a resposta para eventos desagradáveis, decepções, luto, separação, raiva em relação a alguma pessoa, entre outros também. Da mesma forma, é possível se sentir triste sem nenhum motivo aparente. A tristeza, a angústia, a depressão e a ansiedade, note isso, tristeza, angústia, depressão e ansiedade são sentimentos que, via de regra, andam de mãos dadas. Porém, veja só, nós temos um Deus que tem poder para tirar da nossa vida a tristeza ou qualquer outro sentimento negativo. A Bíblia nos ensina, lá no livro de 1 Samuel, capítulo 30. 1 Samuel, capítulo 30, diz o seguinte a palavra de Deus. Fala a respeito do rei Davi. Davi ele já tinha sido ungido a rei, porém ainda não havia assumido o reino de Israel. Davi já havia vencido o gigante, porém ainda não havia assumido o trono de Israel. Mas vivia num povoado, que diz o seguinte a palavra, vamos ler o texto. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclague, e ferido e queimado, tinham levado cativa as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Versículo 3 diz, Davi e os seus homens vieram à cidade e ei-la queimada, e suas mulheres e seus filhos e filhas eram levados cativos. Então, Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorarem. Aí diz o seguinte no versículo 5: também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Aionã, a Jezreelita, e Abigail, viúva de Nabal, carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus,
Então note que Davi, ele passou por uma situação muito difícil. Quando ele chegou em Ziclag, a cidade estava queimada, a cidade estava devastada. As crianças, mulheres, as crianças, filhos e filhas tinham sido levados cativos pelos amalequitas, tinham sido levados presos. Todos os bens que eles conseguiram carregar, também assim levaram. Quando Davi chegou, a Bíblia diz aqui no versículo 4, que ele muito se angustiou, chorou de maneira excessiva. A Bíblia diz que ele chorou até perder as suas forças. Também não era para menos. Ele viu a cidade devastada, a sua família sendo levada presa, as mulheres e crianças da aldeia tinham sido carregados também. Ele ficou triste, chorou tanto ele quanto os seus homens, eles choraram tanto até perder a força. Estavam tristes. Às vezes você passa por um momento, ou está passando por algum momento, que está te causando uma tristeza no seu coração. Sabemos que estar triste ou passar por um período de tristeza é algo normal, comum. Porém, nós não podemos permitir que a tristeza envolva a nossa vida ao ponto de nós desistirmos de tudo. Nós não podemos permitir que a tristeza domine a nossa vida e as nossas ações. Note que Davi, ele se encontrou triste, ele chorou. Davi desabafou. Davi, ele expôs diante de Deus, nós vamos ver, tudo aquilo que ele estava vivendo, passando e enfrentando. Se você está passando por alguma situação que está te causando triste, ou está te causando tristeza, uma decepção, por exemplo, você deve desabafar com Deus. Você não pode guardar, você não deve guardar isso para si. Se você está vivendo uma situação que está tirando a sua paz, que está tirando o seu sossego, e isso está te deixando triste, você não pode, não deve guardar isso para você, porque isso aí só vai te levar para baixo. Note que eu disse que a tristeza, a decepção, a depressão e a ansiedade andam de mãos dadas, um carrega o outro. Então nós não podemos permitir que estes sentimentos nos façam a desistir de tudo. Davi estava a um passo de desistir de tudo, porque queriam até apedrejá-lo. Só que note, no final do versículo 6, diz o seguinte: reanimou no Senhor. Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Se você se encontra triste, se você está vivendo aquele momento que do nada você fica triste, se você está vivendo um momento às vezes de luto, se você está passando por um problema que te decepcionaram, e isso está te causando uma tristeza, uma amargura, está te causando um aperto no peito, se você está passando por estas situações, se reanime no Senhor. E como que é que você se reanima no Senhor? Quando você desabafa com Deus. Você se reanima no Senhor quando você expõe diante de Deus tudo aquilo que você vive, tudo aquilo que você passa, Você tem que desabafar com Deus. Você deve apresentar diante de Deus a sua vida, porque se você apresenta a Deus a sua vida, o problema, a dificuldade, Ele é fiel e justo para te socorrer. Se nós nos entregarmos, nada vai melhorar. Se nós nos entregarmos, nada vai ajudar. De nada terá proveito. Porém, se você confiar em Deus, Ele enviará anjos para te socorrer, para te fortalecer, para te tirar desta tristeza, dessa amargura, desta angústia. O nosso Deus, Ele é fiel e justo para nos abençoar. Davi desabafou, Davi chorou, Davi sofreu, ele passou por todos os estágios da tristeza, mas Davi se reanimou. A Bíblia diz, lá no livro de Salmo, capítulo 13, Davi, quando eu digo desabafou, ele expôs diante de Deus tudo aquilo que ele estava sentindo. Ele se sentiu abandonado, ele se sentiu desprezado, ele se sentiu a pior das pessoas. No Salmo 13 diz o seguinte, eu irei ler aqui rapidamente. No Salmo 13 diz assim: oração de fé. A oração da fé que vai te salvar, é a oração da fé que vai te socorrer, é a oração da fé que vai mudar todo um quadro da sua vida. Aí diz o seguinte a palavra de Deus, Salmo 13 diz assim: até quando, Senhor? Foi o que Davi disse.
A pergunta de Davi para Deus foi: até quando? Às vezes você se pergunta para você mesmo, até mesmo para Deus, diante daquela angústia, daquela tristeza excessiva que você está vivendo, você se pergunta: até quando eu vou sofrer? Até quando eu vou passar por este sentimento? Até quando eu vou passar por esta humilhação? Note que Davi ele disse: até quando, Senhor? Foi uma pergunta que ele fez a Deus. Esquecer-te-ás de mim para sempre? Outra pergunta que ele faz. Ele perguntou para Deus: Senhor, até quando? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Ele estava se sentindo esquecido. Às vezes você está se sentindo dessa maneira. Às vezes você está se sentindo esquecido, desprezado, abandonado. Ele diz: esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Outra pergunta: até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Então, outra pergunta que ele faz para o Senhor: até quando eu estarei relutando? Essa tristeza dentro de mim. Ele não estava cobrando, ele não estava xingando, ele estava desabafando, ele estava expondo diante de Deus o que ele estava sentindo. Então, é necessário que nós nos coloquemos diante do Senhor e é necessário que você exponha diante de Deus aquilo que você está sentindo, passando, enfrentando. Deus, ele sabe de todas as coisas, sabemos disso. Porém, Deus, ele espera que você ore a Ele. Deus, ele espera que você abra o seu coração e fale com Ele, e Ele assim possa te ajudar e te abençoar. Então, Davi ele começa a construir essa oração, ele começa a expor diante de Deus a situação que ele estava vivendo, a tristeza dele, né? Expondo até quando, Senhor, ele estava se sentindo triste, desabafou. Normalmente, quando uma pessoa está triste, ela precisa desabafar. Às vezes você não tem ninguém para desabafar, mas saiba que você tem um Deus que você pode contar com Ele. E Ele, quando você fala com Ele, Ele te ouve, em o nome do Senhor Jesus. E aí ele diz o seguinte: até quando, versículo 2 ainda, até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Ele lembra-se que ele estava desabafando com desrespeito ao que o inimigo havia ocasionado contra ele e contra todo o povoado de Ziclag. Aí ele diz: atenta para mim, responda-me, Senhor, Deus meu. Então ele fala para Deus aquilo que ele estava sentindo, que ele se sentia sozinho, que ele sentia que o inimigo estava prevalecendo contra ele, e aí ele começa a oração, note que a oração dele começa a evoluir para o sentido de crença, de que Deus tinha poder para abençoá-lo. Deus tem poder para te abençoar, porque ele fala o seguinte: atenta para mim, responda-me. Ele pede a Deus a resposta. Hoje Deus ele traz para a sua vida a resposta que você precisa em o nome do Senhor Jesus. Atenta para mim, responda-me, Senhor Deus meu. Aí ele pede: ilumina-me os olhos. Ele pede para que Deus ilumine os olhos dele, abra os olhos dele. Ou seja, para que ele não olhasse apenas para o inimigo, mas olhasse para a vitória que Deus daria para ele naquela ocasião. Ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozije os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça. Então ele disse: no que diz respeito a mim, Senhor, confio na tua graça. Confie na graça de Deus. Quando entra a graça de Deus na sua vida, entra a bênção do Senhor. Quando entra a graça de Deus na sua vida, entra a transformação de Deus para aquele que crê. Então, se você crê, a graça de Deus, o favor o qual nós não merecemos, entrará e mudará a sua vida no nome do Senhor Jesus. Aí ele diz o seguinte: no tocante a mim, confio na tua graça. Regozija-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tens feito muito bem. Então ele estava falando que ele iria cantar ao Senhor, louvar ao Senhor,
exaltar ao Senhor, porque o Senhor havia feito muito bem para ele. Ele sabia que o Deus o qual ele estava servindo, orando, desabafando, tinha poder para mudar toda aquela situação difícil que ele estava vendo. Ele sabia que Deus tinha poder para tirá-lo daquela tristeza, daquela angústia. Por isso, lembre-se que nós lemos no final do versículo lá em Samuel, ele disse, Davi se reanimou no Senhor. Por isso ele disse que o Davi se reanimou no Senhor. Se reanime no Senhor. Coloque a sua vida, a sua esperança, a sua confiança em Deus, e você irá se reanimar. A presença de Deus irá te fortalecer. A força de Deus alcançará a sua vida em o nome do Senhor Jesus. E Deus tirará do seu coração essa tristeza. E se você continuar lendo a história lá no livro de Samuel, 1 Samuel capítulo 30, você verá que Davi se consultou com o Senhor depois desse desabafo, depois dele ter orado, chorado, desabafado e Deus ter o reanimado. Ele consultou o Senhor para saber o que ele faria. Saiba que nós devemos consultar ao Senhor para tomar decisões na nossa vida, para tomarmos atitudes. É necessário que eu e você consultemos ao Senhor. E agora nós vamos consultar ao Senhor através da nossa oração, através do nosso pedido. E eu creio que Deus irá nos ouvir, porque Ele é um Deus de misericórdia. Deus não fez você para viver triste. Deus não fez você para viver amargurado. Deus nos fez para servir a Ele com alegria, porque a Bíblia fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Então Deus, Ele te concede a força Deus concede a força que você precisa em o nome do Senhor Jesus para servi-lo em o nome de Jesus. Amém? Vamos orar então em o nome do Senhor Jesus. Poderoso Deus e Pai, nós pedimos ao Senhor, tenha misericórdia de nós. Meu Deus, envia anjos para cada pessoa que ora nesse momento. Tira a tristeza desse coração, tira a angústia, tira a amargura. Poderoso Deus, envia anjos para abençoá-la. Envia o teu poder para socorrê-la. Essa pessoa que às vezes se encontra triste, angustiada, que a mão poderosa do Senhor alcance e venha transformar a vida, venha tirar todo o problema que está tentando atrapalhá-la. Meu Deus, que a tua palavra é fiel e verdadeira. Meu Deus, que essa pessoa venha se reanimar no Senhor, em nome do Senhor Jesus. E assim, a presença do Senhor a alcance, para a honra e para a glória do teu santo nome. Meu Deus, eu entrego a vida de cada pessoa que ora nesse instante nas tuas mãos. E agradeço ao Senhor, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? E graças a Deus. Glória a Deus. Meu irmão, compartilhe esse link com os seus amigos e colegas, com pessoas que você sabe que está passando por uma tristeza. Deus tem poder para reanimá-lo. Deus reanimou a Davi. Deus ergueu Davi naquela situação. Deus estendeu a mão para Davi naquele momento. Lá no Salmo 37, Davi lhe disse, fui moço e agora já sou velho. Porém, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Esse é o Deus o qual nós confiamos, esse é o Deus o qual nós servimos. Ele disse, caí, mas o Senhor estendeu-me a mão. Hoje Deus ele estende a mão para você, para te abençoar. Que Deus abençoe, fique na paz do Senhor Jesus.